Olá, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Vocês já devem me conhecer do grupo de WhatsApp, mas eu vou me apresentar novamente. Eu sou o professor Ismael, eu vou trabalhar esse ano. Eu vou ensinar vocês duas disciplinas, a disciplina de Geografia e a disciplina de Religião. Para a videoaula de hoje, nós vamos ter o tema de vocês do bloco 2, que vamos falar sobre o conteúdo, o tema paisagem. Vamos falar sobre paisagem, que é exatamente essa imagem que vocês podem ver de relevo, plantações e matas. Pois é, então o nosso tema desse bloco 2, nessa primeira parte, nessa primeira videoaula, é paisagem. Pessoal, no seu dia a dia você convive com diferentes paisagens, a da sua casa, a da rua onde você mora, a da escola em que você estuda, entre outras. A gente pode também ver paisagens, a gente pode observar paisagens em outros locais, por exemplo, quando a gente viaja, né? Paisagem do Brasil e do mundo, ou então a gente pode ver paisagens em jornais, livros, revistas e até em algumas fotografias dessa atividade remota que vocês estão com ela aí, possui fotografias de paisagens. E, pessoal, eu tenho aqui um exemplo de uma paisagem bastante conhecida por vocês, aí de Viçosa do Ceará, que é exatamente a vista da Igreja do Céu. Então é uma vista linda que possui diversos elementos que a gente vai estudar. Então temos ao fundo a cidade, né? Em primeiro plano temos aqui o relevo, que é o topo do morro da Igreja do Céu. Então aqui ao lado do morro nós temos aqui a ribanceira coberta por vegetação, dá para visualizar algumas ruas importantes e a própria escadaria a gente consegue vislumbrar daqui. E ao fundo você consegue ver um pouquinho das serras no entorno da cidade. Então aqui é uma paisagem bastante linda e conhecida daí de Viçosa do Ceará, que é a vista da Igreja do Céu, que a gente consegue ver quase toda a cidade por aqui. Então, em geral, as pessoas elas costumam chamar a paisagem o que elas consideram bonito, como uma cachoeira, uma praia ensolarada e etc. Porém, para nós que somos de geografia, para a gente que estuda a disciplina de geografia, paisagem na verdade é o conjunto dos elementos naturais e culturais que podem ser percebidos em um local. Então, aqui nessa imagem a gente já pode vislumbrar alguns elementos culturais e alguns elementos naturais da paisagem. Por exemplo, ao fundo você consegue ver muito verde das matas e do relevo ali. E também aqui você consegue perceber que isso é obra da natureza, então são elementos naturais da paisagem. E também a gente percebe algumas coisas que foram produzidas pelo homem, a própria igreja, a torre da igreja, a escadaria e a cidade. Então aqui nós temos nessa imagem elementos naturais, elementos culturais e elementos invisíveis. Por quê? Porque a paisagem aqui é uma fotografia que ela está mostrando um determinado momento da paisagem. Porém, a paisagem ela não é estática, ela não é parada, ela é dinâmica. A paisagem está em movimento. Então aqui havia uma série de coisas que estavam ocorrendo naquele momento, que são os chamados elementos invisíveis da paisagem, que a gente vai ver mais à frente. Então, para a geografia, paisagem, o que é paisagem para a geografia? O conjunto dos elementos naturais e culturais que podem ser vistos e percebidos em um local, como eu disse. Então, elementos naturais que podem ser vistos e elementos culturais. Esse conjunto de elementos naturais, culturais e também invisíveis forma a chamada paisagem. Então, isso é uma paisagem. Então, conjunto de elementos naturais, culturais que podem ser vistos e percebidos em um local é a paisagem. Por que percebidos? Porque a paisagem ela pode ser captada por mais de um sentido do nosso corpo.
Geralmente a gente pensa que paisagem só pode ser percebida através do sentido da visão, mas não, a gente também pode vislumbrar a paisagem através de outros sentidos do nosso corpo, como a audição, quando a gente ouve barulhos num determinado ambiente, odores. A gente chega num determinado lugar, a gente consegue reconhecer aquele lugar pelo odor, pelo cheiro. Então, apesar da visão ser o principal sentido de captação da paisagem, a gente pode perceber a paisagem por outros sentidos, como por exemplo o olfato e a audição, para a gente perceber paisagem. Lógico que a visão é o sentido que é mais usado para a gente perceber a paisagem. Então a paisagem ela é composta por elementos naturais, elementos culturais e elementos invisíveis. O que são os elementos naturais que compõem a paisagem? São aqueles que são construídos pela ação da natureza. Então os elementos naturais da paisagem são aqueles construídos pela ação da natureza, como por exemplo o relevo, que são as montanhas, serras, planaltos e planícies, os rios, os lagos, os oceanos, os mares e a vegetação. Todos esses elementos são naturais da paisagem. Por quê? Porque eles foram construídos pela ação da natureza. Como a gente pode ver aqui na imagem, temos lago, temos também o relevo atrás com as montanhas, cachoeiras, rios, florestas. Tudo isso são elementos que são construídos pela natureza. Então são os elementos naturais da paisagem que a gente pode perceber em uma paisagem. Os elementos naturais, como naquela primeira paisagem que a gente viu, a gente consegue perceber os elementos naturais através do verde aqui. Então são elementos naturais da paisagem. A paisagem também possui elementos culturais. A paisagem, pessoal, possui também elementos culturais. Então, o que seriam os elementos culturais da paisagem? Os elementos culturais da paisagem, ou humanizados, são aqueles construídos pelos seres humanos, como casas, prédios, pontes, rodovias e plantações. Então, tudo que o ser humano faz de mudança na natureza são os elementos culturais que a gente pode perceber na paisagem. Aqui foi bastante modificada para fazer prédios, casas, ruas, avenidas, pontes, viadutos e etc. Tudo isso formando essa grande cidade. Então aqui nós temos uma série de elementos construídos pelo homem, que são os elementos culturais que eu acabei de citar, que são casas, prédios, ruas, avenidas, pontes, viadutos. Tudo isso foi construído pelo ser humano. Também a gente pode perceber aqui essa plantação. Por quê? Que plantação é um elemento cultural. Para fazer a plantação, o homem desmatou, queimou a terra, trabalhou e ele fez uma nova vegetação por cima. Só que essa vegetação não é uma vegetação da natureza, é uma vegetação plantada pelo ser humano. Então, as áreas de cultivo também são elementos culturais da paisagem. Então, o que são elementos culturais ou humanizados? São aqueles construídos pela ação dos seres humanos, como as casas, prédios, pontes, rodovias e plantações. Tá certo? A paisagem apresenta também elementos invisíveis. Como eu falei, a paisagem ela não é estática, ela é dinâmica, ela está em movimento. Então tem algumas coisas que a gente não percebe só pela visão, mas por outros sentidos. Então ela possui elementos invisíveis que podem ser percebidos pelo observador, como o barulho dos automóveis. Então nessa imagem aqui, na verdade é uma foto. Como é uma foto, é uma imagem que está representando o movimento dos carros. Você não só pelo sentido da visão, mas pelo da audição você vai conseguir ver na paisagem o barulho dos automóveis. Isso não é visível, é percebido pela audição. O canto dos pássaros também é percebido pela audição. Os odores da poluição, porque aqui o escapamento dos veículos vai liberando na atmosfera gases, então temos poluição. As próprias fábricas também elas liberam
grande quantidade de gases que a gente pode perceber através do sentido do olfato, da nossa respiração. A gente percebe os gases na paisagem. E também a gente pode perceber barulho dos canto dos pássaros aqui, que às vezes estão atrás de árvores. A gente não está vendo, mas está ouvindo o pássaro. E também as pessoas, a própria relação entre elas, o movimento das pessoas nas ruas também são elementos que podem ser percebidos. Então, esses são os elementos invisíveis da paisagem, aqueles que são percebidos pelo observador, mas que nem sempre podem ser vistos. Podem ser percebidos, mas nem sempre podem ser vistos, como por exemplo o barulho dos automóveis, o canto dos pássaros, os odores da poluição, a relação entre as pessoas e etc. Então, esse é o nosso assunto da nossa videoaula. Já que agora a gente falou sobre os assuntos da nossa videoaula, eu vou agora falar sobre as questões de vocês que vocês têm aí no bloco. Então vamos aqui fazer a orientação sobre as 4 primeiras questões, a questão 1, questão 2, questão 3 e a questão 4. Então, o que é que diz a primeira questão de vocês sobre essa videoaula? Como é que é chamado o conjunto dos elementos naturais e culturais que podem ser vistos em um local? Como é que se chama o conjunto dos elementos para a geografia, o conjunto dos elementos naturais e culturais que podem ser vistos em um local é chamado de quê? Sítio, letra A, distrito, letra B, paisagem, letra C, ou fazenda, letra D. Quem prestou bem atenção lá no começo do vídeo, lembra o que é que esse conjunto dos elementos naturais e culturais que podem ser vistos em um local. Como é que é o nome desse conjunto de elementos? É um sítio? É um distrito? É uma paisagem? Ou é uma fazenda? Pois bem, essa é a primeira questão de vocês. Lembrando que todas as questões são de marcar. Então, na segunda questão da atividade de vocês de geografia, temos a seguinte pergunta: como são chamados os elementos da paisagem construídos pela ação da natureza? Aquilo que é feito pela natureza, pela ação da natureza. Como é que são chamados esses elementos? São chamados, letra A, elementos naturais, letra B, elementos digitais, letra C, elementos culturais e letra D, elementos artísticos. E aí, pessoal, como é que se chama aqueles elementos da paisagem construídos pela natureza? Seriam elementos naturais, elementos digitais, elementos culturais ou elementos artísticos? Também essa estava muito fácil que a gente falou aqui nessa videoaula. Terceira, marque a alternativa que apresenta o elemento da paisagem construído pelo ser humano. Então você vai marcar aquela alternativa que tem um elemento da paisagem que foi construído pelo homem, presta atenção, pelo ser humano. O que é que foi construído pelo ser humano aqui nas alternativas? Os rios são construídos pelos seres humanos, as montanhas são construídas pelos seres humanos, os oceanos são construídos pelos seres humanos, as casas são construídas pelos seres humanos. Então você vai procurar a alternativa que contém um elemento que foi construído pela ação do homem. O que seria? Seriam os rios, as montanhas, os oceanos ou as casas. Também está muito fácil essa nossa terceira questão. E a quarta questão, ela diz o seguinte para vocês: marque a alternativa que apresenta um elemento da paisagem que nem sempre pode ser visto, mas que pode ser percebido pelo observador. Lembre-se daqueles elementos que são invisíveis na paisagem, que às vezes a gente não consegue ver, mas a gente consegue perceber pelos outros sentidos do nosso corpo. Nem sempre a visão consegue captar aquele elemento, mas o olfato ou a audição consegue perceber esse elemento dentro da paisagem. Então você vai marcar a alternativa que contém um elemento invisível na paisagem. As estradas podem ser vistas claramente na paisagem?
se a gente for olhar uma paisagem? Os rios podem ser vistos na paisagem? Os prédios podem ser vistos na paisagem? O canto dos pássaros. Será que o canto dos pássaros é um elemento visto ou é percebido na paisagem? Lembre-se dos elementos invisíveis, que são aqueles que nem sempre podem ser vistos, mas que podem ser percebidos. Qual é a alternativa que contém um elemento invisível na paisagem? Estradas, rios, prédios ou canto dos pássaros. Então, essas aqui são as 4 questões de vocês